E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver. China quebra um recorde mundial ao criar campo magnético 700 mil vezes mais forte que o da Terra. Robô humanoide da Unitree ativa o modo antigravidade e resiste a chutes brutais e até mesmo puxões no pescoço sem perder o equilíbrio. Mineração de hélio 3 na Lua. Essa é a nova corrida pelo combustível do futuro e da fusão nuclear. O enigma de Schrödinger acaba de ganhar uma aplicação concreta. Gatos quânticos da Alice Bob nos leva diante do primeiro grande salto rumo à era da computação quântica. Exército de robôs da China cresce 300 mil unidades em um único ano e supera todo o resto do mundo combinado. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. E imagine estacionar o seu carro numa garagem e, sem plugar nenhum cabo, ver a bateria começar a se encher. É isso que a Porsche promete ao entregar o Cayenne EV 2026, o primeiro modelo da marca a trazer oficialmente o carregamento sem fio para veículos elétricos. A ideia parece simples, mas é revolucionária: transformar o ato de recarregar em algo tão natural quanto estacionar. A tecnologia será oficialmente apresentada no IAA Mobile Show em Munique, e a Porsche faz questão de reforçar que a grande meta não é apenas velocidade, mas conveniência. Afinal, como destacou Michael Steiner, membro do conselho executivo da empresa, a aceitação dos carros elétricos ainda depende muito da facilidade do dia a dia e da infraestrutura de carregamento disponível. O sistema funciona com duas peças principais. No chão da garagem, uma placa de 50 kg conectada à rede elétrica cria o ponto de energia. Sob o carro, outra placa integrada ao Cayenne EV se alinha automaticamente. Quando as duas ficam em posição, a transferência de energia acontece por meio de um campo magnético, exatamente o mesmo princípio usado no carregamento sem fio dos smartphones. E tudo funciona sozinho, de forma autônoma, sem cabos ou botões. O diferencial está no desempenho. Historicamente, o carregamento indutivo foi visto como lento e ineficiente, mas a Porsche diz ter quebrado essa barreira. A base de carregamento entrega até 11 kW, operando com 90% de eficiência, o que é praticamente igual ao carregamento doméstico com fio. Em outras palavras, os tempos de recarga não ficam para trás, mas a experiência se torna incrivelmente mais simples. E ainda há um detalhe técnico importante: a placa é refrigerada a ar e projetada para resistir até mesmo temperaturas que vão de -40 a 50 graus. Isso permite uso contínuo em qualquer estação do ano. Vale lembrar que não é a primeira vez que uma montadora aposta nessa ideia aí. A BMW já testou algo parecido em 2019, mas nunca levou a tecnologia ao mercado. A Porsche, por sua vez, já nasce com a proposta de produção em série, embora o recurso não venha de fábrica. Será um opcional instalado apenas no Cayenne EV 2026. Um vídeo recente da Unitree Robotics está chamando a atenção do mundo inteiro, e em um episódio anterior aqui no Realidade Impressionante, mostramos apenas algumas cenas, mas agora eles foram além desses testes e mostraram o seu robô humanoide G1 enfrentando, além de chutes, também puxões e empurrões violentos. E o robô sobreviveu a todos os impactos graças a um novo sistema batizado de modo antigravidade. A cena parece saída de um treinamento militar não oficial. Engenheiros empurram, chutam e até mesmo puxam o robô pelo pescoço com uma corda. Mas, em vez de cair e permanecer no chão como os modelos antigos, o G1 prevê os impactos, ajusta o seu centro de gravidade e se levanta quase que instantaneamente, exibindo movimentos que lembram bastante a reação de um atleta humano. Essa resiliência só é possível porque o G1 combina câmeras de profundidade, LiDAR 3D e múltiplos motores de articulação que trabalham em tempo real. Quando um golpe o atinge, o robô calcula como reposicionar o seu corpo antes de cair, absorvendo assim o impacto com os joelhos e se projetando de volta para a posição ereta. Em testes extremos, chegou a ser arremessado metros à frente, mas sempre conseguiu se recuperar sozinho. O objetivo dessa brutalidade controlada é provar que o G1 não é apenas uma demonstração técnica. Ele foi projetado para ambientes reais, fábricas, laboratórios e hospitais, onde quedas e colisões podem comprometer a eficiência. Um robô capaz de resistir a esse tipo de estresses reduz pausas, evita perdas de tempo e mostra estar pronto para tarefas que exigem robustez e autonomia. Além disso, pesquisadores da Universidade de Tsinghua implantaram no G1 o sistema N2Track, capaz de rastrear movimentos humanos e replicá-los no robô, mesmo sob perturbações intensas. Isso amplia sua versatilidade, tornando uma plataforma não apenas resistente, mas também adaptável a diferentes cenários do mundo real. Com 23 graus de liberdade, marcha estável e preço em torno de
16 mil dólares, o Unitree G1 se coloca como uma das opções mais acessíveis e avançadas no mercado de humanoides. Mais do que um espetáculo de força, esses testes mostram o nascimento de uma nova geração de máquinas que podem trabalhar lado a lado com os seres humanos sem depender de constantes ajustes manuais. Se antes víamos robôs tombando com um simples empurrão, agora estamos diante de um humanoide que antecipa, reage e resiste. Características essenciais para um futuro onde as máquinas e as pessoas dividirão os mesmos espaços de trabalho e do dia a dia. Goste você ou não, a Revolução Industrial do século XXI tem um protagonista bem definido. É a China. E eu não estou aqui para defender A ou B, eu sempre trago para você os fatos. Só no último ano, o país instalou cerca de 300 mil novos robôs em suas fábricas, ultrapassando sozinho o número total de instalações feitas pelo mundo todo. O feito consolidou a nação como o maior polo global de automação, com mais de 2 milhões de máquinas em operação, 5 vezes mais do que os Estados Unidos. As fontes estarão sempre na descrição, tá bom? Esse movimento não é acidental. Desde 2015, com o plano Made in China 2025, Pequim vem traçando uma estratégia clara para reduzir a dependência de tecnologias estrangeiras e assumir a liderança em áreas como semicondutores, inteligência artificial e robótica. O apoio do governo tem sido decisivo. Empréstimos quase ilimitados de bancos estatais, juros baixos, subsídios, incentivos para fusões e até auxílio para aquisições de empresas estrangeiras. O resultado é visível. Desde 2017, a China instala mais de 150 mil robôs por ano e agora responde por 1/3 de toda a produção manufatureira do planeta, ultrapassando gigantes tradicionais como Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e o próprio Estados Unidos. Enquanto fábricas norte-americanas instalaram apenas 34 mil robôs no último ano, as chinesas multiplicaram por quase 10 vezes esse número. Um detalhe chama atenção, tá? Em 2024, pela primeira vez na história, a maioria dos robôs instalados nas fábricas chinesas foi de fabricação nacional, revelando um ecossistema industrial que amadurece rapidamente. E essa onda não se restringe apenas aos robôs industriais. O país já aposta alto na próxima fronteira, os humanoides. Empresas como a Unitree Robotics de Hangzhou lideram a corrida com modelos básicos custando cerca de 6 a 18 mil dólares dependendo da máquina escolhida. Isso é apenas uma fração do preço cobrado por empresas ocidentais. A expectativa é que a Unitree abra capital até o final de 2025, impulsionando ainda mais esse setor. A expansão também é sustentada por dois fatores estratégicos. De um lado, a mão de obra, milhares de técnicos, eletricistas e programadores capazes de instalar e operar robôs. Isso acontece até mesmo com a atual escassez de especialistas que eleva bastante os salários que passam dos 60 mil dólares anuais. Do outro, a inteligência artificial, usada para monitorar, otimizar e antecipar falhas nos equipamentos da fábrica. O quadro é bem claro. Com planejamento, investimento e escala, a China está transformando suas fábricas em fortalezas automatizadas, moldando um futuro onde a linha de produção dependerá cada vez menos da mão de obra humana. E imagine erguer milhares de painéis solares num dos lugares mais desafiadores do planeta, onde o frio é extremo e onde a neve cobre tudo e a luz solar é escassa durante boa parte do ano. Foi exatamente isso o que aconteceu em Tromsø, cidade da Noruega, dentro do Círculo Polar Ártico, onde agora está instalado o maior telhado solar vertical do mundo. Foram posicionados 6.400 painéis solares no topo do maior entreposto frigorífico da região. O projeto foi conduzido pela Overace Solar, que alcançou 320 kW-pico de capacidade, superando assim o recorde anterior da própria empresa no Estádio Nacional de Futebol da Noruega. Segundo o CEO, este não é apenas o maior sistema solar da cidade, mas também é um modelo para um futuro de energia em regiões frias e de pouca luz. O segredo está na instalação vertical. Diferente dos painéis inclinados que nós vemos em telhados tradicionais, aqui eles ficam de pé, exatamente como fileiras em paredes tecnológicas. Essa posição permite duas vantagens cruciais. A neve não se acumula sobre eles e a produção de energia é mais eficiente nos horários da manhã e no fim da tarde, justamente quando a demanda costuma ser maior. Além disso, o espaço entre as fileiras facilita bastante a manutenção e aproveita os telhados antes considerados inviáveis para a energia solar. Tecnicamente, o sistema conta com 1.600 unidades fotovoltaicas que são verticais, conectadas à rede elétrica da instalação, reduzindo assim os custos e diminuindo a dependência de energia convencional, que é mais cara. Projetado em parceria com a empresa Enoch Total e apoiado por parceiros regionais, o conjunto prova que, até mesmo em ambientes extremos, é sim possível transformar desafios em soluções energéticas que são sustentáveis.
E a humanidade parece que não tem limites nas suas ideias. E agora, nós pensamos em como concentrar uma força invisível que é tão intensa e supera em 700 mil vezes o próprio campo magnético do nosso planeta. Pesquisadores chineses conquistaram um campo de 351 mil Gauss, quebrando o recorde anterior de 323.500 e marcando um feito histórico na ciência de supercondutores. O avanço foi liderado pelo Instituto de Física de Plasmas da Academia Chinesa de Ciências, em Hefei. E, para ser justo, eles tiveram apoio de centros especializados e da Universidade de Tsinghua. Só a título de comparação, o nosso planeta Terra gera naturalmente apenas 0,5 Gauss. Essa diferença abissal mostra a escala do que foi alcançado. Mas qual a importância disso? Ímãs supercondutores são peças-chave em tecnologias de ponta, espectrômetros de ressonância magnética que são usados para diagnósticos médicos, sistemas de levitação magnética para transportes futuristas, transmissão elétrica de altíssima eficiência e, sobretudo, pesquisa em fusão nuclear, que é a mesma reação que alimenta o nosso Sol. Nesses experimentos, campos poderosos criam uma, entre aspas, gaiola magnética capaz de confinar o plasma a temperaturas de milhões de graus Celsius, muito maior do que a temperatura do nosso Sol. Ou seja, é por isso que esse plasma ultra quente não derrete nada que está na sua parte, ele fica suspenso. Para atingir esse marco, os cientistas precisaram superar desafios complexos, controlar tensões estruturais, lidar com correntes indesejadas e manter a estabilidade em temperaturas criogênicas. O segredo foi combinar bobinas supercondutoras de alta e baixa temperatura em um design coaxial, garantindo assim a robustez mesmo sob condições extremas. O resultado foi um sistema capaz de operar a 35,1 Tesla por 30 minutos sem nenhuma falha. O ponto alto desse feito está no que ele representa, um grande salto que pode acelerar a corrida pela fusão nuclear, além de dar mais força à propulsão espacial eletromagnética e abrir portas para formas inéditas de energia limpa e também no transporte futurista. Por uma visão de horizonte fica a provocação. Se hoje já conseguimos manipular forças magnéticas tão colossais, o que nos impedirá de dobrar a própria energia do universo a favor da espécie humana? Vai demorar um pouco, mas pode acontecer, tá bom? A cada avanço, a fronteira entre ficção científica e a realidade fica cada vez mais tênue e talvez, apenas talvez, tá bom? Estejamos um passinho mais próximo de controlar até mesmo o poder que brilha nas estrelas. E isso nos leva a essa próxima matéria aqui. Foca nela. A Lua, que por séculos inspirou poesia e exploração, agora se transforma em um palco de uma disputa muito mais concreta, a busca pelo hélio 3, um isótopo raro na Terra, mas que é abundante no solo lunar após bilhões de anos de exposição ao vento solar. Essa substância desperta ambições científicas, tecnológicas e geopolíticas, isso porque pode desempenhar papéis decisivos em áreas de ponta, do resfriamento de supercomputadores quânticos ao combustível limpo para reatores de fusão nuclear. Na Terra, o hélio 3 é obtido apenas em pequenas quantidades a partir da decomposição de trítio em estoques nucleares. Essa é uma das formas e é insuficiente para sustentar a demanda crescente. Já na Lua, estima-se que exista até 1 milhão de toneladas métricas espalhadas pelo regolito, embora em baixíssimas concentrações. Essa disparidade faz do nosso satélite natural um alvo estratégico para quem quer dominar a tecnologia de extração. O valor imediato do hélio 3 está no mundo quântico. Misturado ao hélio 4, ele alimenta os refrigeradores de diluição que resfriam qubits a temperaturas de milikelvin, cerca de 200 vezes mais frio que o espaço sideral. Esse frio quase absoluto é o que permite que os frágeis estados quânticos sobrevivam tempo suficiente para realizar os cálculos. À medida que data centers quânticos se expandirem, a demanda por hélio 3 pode explodir aqui no planeta, ultrapassando em muito a produção terrestre. Mas a promessa mais sedutora está na fusão nuclear limpa. Diferente da fusão com o deutério e o trítio, que libera nêutrons altamente radioativos, a fusão com o hélio 3 gera partículas carregadas, com muito menos resíduos nucleares de longo prazo. Em teoria, poucas dezenas de toneladas poderiam alimentar nações inteiras. É uma visão ainda distante, mas poderosa o bastante para motivar planos estratégicos globais. O desafio, porém, é colossal. Cada litro de hélio 3 exigirá o processamento de toneladas de regolito lunar, poeira abrasiva, grudenta e de difícil manipulação. Para extrair o gás, seria necessário aquecer o solo a altas temperaturas, depois separar o hélio 3 do hélio 4 e armazená-lo em condições seguras. Startups como a Interlune já projetam máquinas capazes de atravessar a superfície lunar, coletando, aquecendo e liberando o regolito enquanto isolam o precioso isótopo. Tudo isso exigirá fontes de energia robustas, como concentradores solares ou pequenos reatores nucleares, além também de operações remotas altamente autônomas. E é aqui que a ciência se encontra com a geopolítica. Os Estados Unidos e a China lideram essa corrida, cada um com estratégias distintas. Washington aposta nos acordos de Artemis e no incentivo a empresas privadas, já realizando até mesmo a primeira compra governamental simbólica de 3 litros de hélio 3. Pequim, por sua vez, enxerga o recurso como chave para suprir suas necessidades energéticas, e isso por milhares de anos. Por isso, eles vincularam tudo isso ao programa lunar Chang'e e também metas nacionais de longo prazo.
Rússia, União Europeia e Índia também tentam garantir um lugar nessa disputa que pode redefinir o equilíbrio global. A história do Hélio 3 é mais do que mineração, é sobre quem terá a coragem e a capacidade técnica de transformar poeira lunar em energia e poder. A próxima década pode relevar se esse sonho aí se tornará uma nova realização energética ou se permanecerá como uma das maiores promessas que ainda não foi cumprida pela humanidade. O tempo. O tempo, um dos inimigos mais implacáveis da computação quântica, e ele acaba de ser vencido. Pela primeira vez na história, qubits de gato, que são versões peculiares e engenhosas de qubits supercondutores, permaneceram estáveis por mais de uma hora inteira, algo que parecia improvável até recentemente. O feito vem da startup francesa Alice Bob, que já havia surpreendido o mundo em 2024 com 7 minutos de estabilidade, mas agora elevou esse patamar para um novo nível, um nível inalcançável até o momento. O experimento foi conduzido com o Galvanic Cat, um projeto que alimenta o chip Helium 2 de 12 qubits da empresa. Diferente dos qubits convencionais, os qubits de gato são projetados para resistir a um dos erros mais destrutivos da computação quântica, o bit flip, quando o 0 vira 1 ou vice-versa, comprometendo todos os cálculos que estão sendo feitos. E a façanha não é trivial. Enquanto qubits supercondutores comuns resistem a esse erro aí por apenas 25 milissegundos, os qubits de gato da Alice Bob chegarão a mais de 60 minutos. Para entender a dimensão deste avanço, imagine segurar uma bolha de sabão no ar. Normalmente ela estoura em alguns segundos, não é não? Mas aqui os cientistas criaram uma técnica para que essa bolha de sabão não só dure, como também se mantenha intacta por até 1 hora. É basicamente isso que os qubits de gato fizeram contra a degradação quântica. A descoberta vai além do recorde. Ao praticamente eliminar um dos dois tipos de erro quântico, os pesquisadores reduziram em até 200 vezes a necessidade de qubits físicos para a correção de erros. Em termos práticos, isso significa que o sonho de computadores quânticos escaláveis com 100 qubits lógicos até 2030 está realmente cada vez mais próximo. A equipe também conseguiu executar a operação em porta Z, e isso com 94,2% de fidelidade em apenas 26,5 nanosegundos, mostrando que os qubits não são apenas estáveis, mas funcionais. Outro detalhe surpreendente é que os tempos de vida atingidos superaram até mesmo a escala de impactos de raios cósmicos, e isso sugere uma resiliência que é inédita. Se confirmados em operações de 2 qubits, esses resultados podem redefinir toda a arquitetura da computação quântica. Em vez de milhares de qubits frágeis, talvez bastem apenas centenas desses gatos quânticos que são robustos para poder abrir as portas de um futuro onde a criptografia, ciência de materiais e até mesmo as simulações do universo inteirinho se tornem possíveis na nossa realidade. O enigma de Schrödinger acaba de ganhar uma aplicação concreta, e se os gatos quânticos da Alice Bob realmente se mostrarem tão resistentes quanto parecem, talvez estejamos diante do primeiro grande salto da humanidade rumo à era da computação quântica prática. E aí, gostou desse episódio? Se sim, lembre-se que todas as fontes de tudo que você viu está aqui na descrição. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Clica em uma das duas opções que vão aparecer na sua tela daqui a pouquinho. Hoje está aparecendo, dependendo de quanto eu estou falando nesse final, porque eu falo bastante, sabe disso, né? Clique em uma delas que nós nos vemos no próximo. Mais uma vez, obrigado por me acompanhar até aqui. Valeu? Tchau, tchau. Até o próximo. Compartilha, se puder se inscreva e também deixa aquele like que você sempre faz isso, não é não? Valeu, obrigado, tchau. Ia mandar um beijo, mas não vai ficar bom não. É muito macho assistindo isso aqui. Abraço. Tchau, tchau.